Olá, eu sou a doutora Carolina Maia, sou médica cardiologista e ecocardiografista e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo de anatomia cardíaca. Então, eu dividi esse assunto em duas aulas e vou tentar trazer esse assunto de uma forma um pouco mais leve e mais interessante, mostrando para vocês um pouco também da parte clínica, em como a anatomia vai ser importante quando vocês forem estudar as doenças cardiovasculares. Então, falando um pouquinho já de como as doenças cardiovasculares são importantes, hoje elas são a principal causa de morte tanto no Brasil quanto no mundo. Segundo a OMS, em 2019, elas representaram 16% das causas de morte por todas as causas. E esse crescimento vem ocorrendo de forma exponencial. Sendo assim, é muito importante a gente conhecer as doenças cardiovasculares e principalmente conhecer os seus fatores de risco, para a gente poder fazer um tratamento precoce, um diagnóstico precoce e mudar esse cenário. Então, nessa primeira aula, nós vamos aprender sobre a localização do coração, depois vamos conversar um pouquinho sobre os tecidos que formam esse órgão e terminar falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho as câmaras cardíacas. Então vamos lá. Primeiro, começando sobre a localização do coração. Então, antes da gente falar do coração propriamente dito, eu vou contar para vocês aonde o coração fica localizado na caixa torácica. Então, ele fica localizado numa sub-região do tórax que a gente chama de mediastino. E o que é o mediastino? O mediastino nada mais é do que um espaço entre as pleuras, esquerda e direita, e que possui como limite anterior o externo, posterior os corpos vertebrais, superior o manúbrio esternal e inferior o diafragma. Então, o mediastino ele é dividido em mediastino superior e mediastino inferior, e o mediastino inferior ainda é subdividido em mediastino anterior, médio e posterior. Diversas estruturas importantes passam por essas regiões mediastinais. Mas como hoje o nosso capítulo é sobre anatomia cardíaca, a gente vai focar no mediastino inferior médio, que é onde se localiza o coração, o pericárdio e parte das grandes artérias. Durante o estudo das patologias clínicas, vocês vão conhecer uma doença chamada mediastinite. Essa é uma das complicações mais temidas no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, que é quando a gente tem uma infecção dessa região do mediastino. E como eu falei para vocês que passam diversas estruturas nobres ali, o diagnóstico precoce e o tratamento da mediastinite é fundamental, porque ela possui uma alta morbimortalidade. Agora conversando um pouquinho mesmo sobre o coração. Então, o coração ele é um órgão muscular que possui um formato cônico e um adulto normal ele mede entre 250 a 300 gramas. Ele tem uma localização, como a gente consegue ver na figura, numa localização oblíqua, com a sua base em porção mais cranial, o seu ápice em porção mais distal, próximo ao diafragma, e fica levemente deslocado para a esquerda, formando como se fosse uma impressão no lobo inferior do pulmão esquerdo. O coração também pode ser dividido em 4 faces. A face external, que é a face mais anterior do coração, que fica localizado, posterior ao externo, e é composta basicamente do ventrículo direito. A gente possui também a face diafragmática, que é a face mais inferior do coração. Ela é sustentada, por ligamentos e pelo próprio diafragma e composta pelos ventrículos esquerdo e direito. E nós temos as duas faces pleurais. Então, nós temos a face pleural direita, que forma a porção lateral direita do coração, ligada à pleura direita, e ela é formada basicamente pelo átrio direito. Logo acima, a gente tem a saída da veia cava superior. E por fim, nós temos a face pleural esquerda, que se localiza na porção lateral esquerda do coração, ligada à pleura esquerda, e é formada por algumas estruturas. O átrio esquerdo, a auriculeta esquerda, a artéria aorta e o tronco da artéria pulmonar. E por que é tão importante a gente conhecer essas faces e aonde ficam localizadas anatomicamente cada estrutura do coração? Porque, por exemplo, quando vocês tiverem a disciplina de radiologia,
vocês vão conseguir ver que pelo raio-x de tórax, conhecendo a localização dessas estruturas do coração, a gente pode inferir algumas patologias quando a gente tem um aumento de alguma dessas estruturas. Como a gente consegue ver, então, nesse raio-x, né, a localização dos átrios, dos ventrículos, da saída da aorta, do tronco do pulmonar e as entradas das veias cavas. Por exemplo, na insuficiência cardíaca esquerda, nós vamos ter um aumento, né, uma dilatação do ventrículo esquerdo. Isso vai fazer com que no raio-x a gente veja um aumento da face pleural esquerda, com uma rotação do coração para a direita e o deslocamento do ápice do coração para baixo, em direção ao diafragma. Já quando a gente tem uma hipertrofia ou uma dilatação do ventrículo direito, vai ocorrer o oposto. O nosso coração ele vai se rotar levemente à esquerda, nós vamos ter um levantamento do ápice para cima e nós não vamos ter nenhuma modificação nas faces pleurais. Agora que a gente já falou sobre a localização do coração, nós vamos começar a segunda parte da aula falando sobre os tecidos que formam o coração. Como nós vemos na figura a seguir, nós temos 3 camadas no tecido do coração. Começando pelo número 5 da figura, nós temos o endocárdio. No número 4, nós temos o miocárdio e, mais externamente, nós vamos ter o epicárdio, também chamado de pericárdio, visto pelos números 3, 2 e 1 na foto. Falando um pouquinho de cada um deles, nós vamos começar falando do pericárdio, que é a membrana fibrocerosa que reveste externamente o coração e faz a sua proteção tanto do tecido cardíaco quanto da raiz dos grandes vasos. Ele possui uma grande importância na estabilização do coração, permitindo com que ele faça a sua contração sem maiores atritos. O pericárdio ele pode ser dividido em 2 porções. Nós temos o pericárdio fibroso, que é composto basicamente de tecido conjuntivo denso. Ele se estende pelo mediastino médio e ele vai se ligar ao diafragma pelo ligamento pericárdio frênico e ao externo pelos ligamentos externo-pericárdicos. E nós temos o pericárdio seroso, que histologicamente é formado por células mesoteliais e ele se apresenta como uma dupla lâmina, que são chamados o pericárdio seroso visceral e parietal. Entre o pericárdio fibroso e a lâmina parietal do pericárdio seroso, nós temos uma cavidade virtual, que é chamada de cavidade pericárdica. Em adultos normais, a gente tem a formação de um líquido seroso nessa cavidade entre 15 a 35 ml. E nessa cavidade, a gente tem 2 reflexões do pericárdio sobre o endocárdio, que são como se fossem dobras, que são chamadas de seio transverso e seio oblíquo do pericárdio. Nessa cavidade serosa, pode ocorrer um acúmulo desse líquido. Como eu falei para vocês, o normal é ter entre 15 a 35 ml. Mas algumas doenças, como por exemplo, infecções como a tuberculose, secundário à neoplasia, em um pós-operatório de cirurgia cardíaca, pacientes com hipotireoidismo, doença renal crônica, essas patologias podem fazer com que ocorra um aumento da quantidade desse líquido na cavidade pericárdica. E dependendo da quantidade que aumenta e da velocidade em que ocorre esse aumento, a gente pode ter uma dificuldade no relaxamento do coração. E se o coração tem uma dificuldade em relaxar, a gente não consegue ter o enchimento ventricular adequado. Essa é a fisiopatologia do que a gente chama de tamponamento cardíaco, que vocês vão estudar na disciplina de cardiologia. E por que é tão importante a gente conhecer isso? Porque o tamponamento cardíaco, ele pode ter uma alta mortalidade, levando a choque cardiogênico e até mesmo ao óbito. E um dos tratamentos, para vocês conhecerem um pouquinho mais da parte clínica do tamponamento cardíaco, é o que a gente chama de pericardiocentese, que a gente consegue ver demonstrado na figura. Onde o médico vai com geralmente um ultrassom, um ecocardiograma e uma agulha, e ele faz a retirada de parte dessa quantidade de líquido em excesso da cavidade pericárdica, relaxando mais o coração e permitindo com que o débito cardíaco volte a ocorrer de forma adequada.
Passando agora para a segunda camada do coração, né, do tecido miocárdico, a gente tem justamente o miocárdio. O miocárdio é a porção intermediária dos tecidos cardíacos, né? É a camada mais espessa e mais central do coração. Ela é formada basicamente por fibras musculares estriadas e por tecido conjuntivo fibroso. E ela é responsável pela sustentação da musculatura cardíaca e principalmente pela contração, que é a principal função do coração, impulsionando o sangue para dentro dos grandes vasos. E para finalizar, nós temos então a camada mais interna do coração, que é chamada de endocárdio. O endocárdio é formado basicamente por tecido conjuntivo e tecido epitelial, e ele reveste internamente as paredes dos ventrículos, dos átrios e das válvulas cardíacas. Ele possui uma superfície lisa e brilhosa para que ocorra o deslizamento do sangue sem nenhum atrito. E ele se continua, inclusive, para dentro dos grandes vasos que chegam e que saem do coração. Então, nós terminamos agora, né, a segunda parte da nossa aula e vamos entrar na terceira parte e a parte final, que é conhecer um pouquinho como é formado, como é dividido o coração nas câmaras cardíacas. Então, nós possuímos a divisão inicial em câmaras cardíacas superiores, que são os átrios, que são responsáveis por receber o sangue que chega ao coração, e as câmaras cardíacas inferiores, que são os ventrículos, responsáveis por fazer com que o sangue deixe o coração e atinja a circulação, seja ela a circulação pulmonar ou a circulação sistêmica. Esses átrios e ventrículos são subdivididos em átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O lado direito do coração é onde ocorre a chamada circulação pulmonar, ou seja, o sangue chega da circulação sistêmica com baixa oxigenação até o átrio direito, passa para o ventrículo direito e sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar em direção ao pulmão para que seja oxigenado. Já ao lado esquerdo do coração, nós temos o sangue que chega oxigenado do pulmão no átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo e vai para a circulação sistêmica através da artéria aorta. Isso a gente consegue ver na figura a seguir. Ali em azul, nós temos então a circulação, né, pulmonar, que é o átrio direito, o ventrículo direito e a saída da artéria pulmonar. E em vermelho, nós temos ilustrado o lado esquerdo do coração com a circulação sistêmica. Bom, os lados direito e esquerdo do coração, eles são divididos pelo que nós denominamos de septo. Então, nós temos o septo interatrial e o septo interventricular. Esses septos dividem o coração de forma longitudinal e evitam assim a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Nesses septos a gente pode ter alguns defeitos na hora da sua formação. Quando nós temos um defeito no septo interatrial, que é o que divide os dois átrios, nós temos a chamada comunicação interatrial. Essa é a cardiopatia congênita mais comum encontrada nos adultos. E ela possui um amplo aspecto de gravidade a depender do seu tamanho e da localização. Já quando a gente tem um defeito no septo interventricular, nós temos a chamada comunicação interventricular. E essa é a cardiopatia mais comum encontrada na infância. Agora, nós vamos falar um pouquinho então sobre cada câmara cardíaca. Inicialmente, a gente vai começar a falar sobre o átrio direito. O átrio direito, como nós conversamos então, é a porção superior do coração do lado direito. Ele se localiza anatomicamente sobre o diafragma e é recoberto por uma estrutura triangular de base larga, que é a auriculeta direita. Ele é formado por uma parede posterior lisa e uma parede anterior rugosa, devido à formação de cristas musculares que nós chamamos de músculos pequitíneos. Então, o átrio direito, como a gente conversou, ele recebe o sangue venoso vindo da circulação através da veia cava superior, que drena o sangue da porção cranial e da parte superior do corpo, da veia cava inferior, que drena o sangue das extremidades, e do seio coronário, que drena o sangue do miocárdio. Ele é separado do ventrículo direito pelo sulco átrio-ventricular direito, também chamado de sulco coronariano, e nós vamos ver mais à frente que é por ali
que passa a artéria coronária direita. Passando agora para outra estrutura superior do coração, só que do lado esquerdo, o átrio esquerdo, né? Ele se localiza na região mais posterior do coração e, diferentemente do átrio direito, ele é formado por paredes lisas e ele também possui, né, a auriculeta esquerda, só que diferentemente do átrio direito, essa auriculeta ela é mais alongada, com uma base estreita, também chamado em formato de dedo de luva. E vocês vão ver na parte da cardiologia que ali é o local mais comum da formação de trombo dentro do átrio esquerdo. O átrio esquerdo, como a gente conversou, ele vai receber o sangue oxigenado vindo, né, da circulação pulmonar através das 4 veias pulmonares. E ele se separa do ventrículo esquerdo pelo sulco atrioventricular esquerdo, por onde também a gente vai conversar mais pra frente, passam as 2 coronárias do lado esquerdo do coração, que é a descendente anterior e a artéria circunflexa. Passando agora a falar das 2 câmaras inferiores do coração, primeiramente vamos falar do ventrículo direito, né? Que é a câmara mais anterior do coração. Se vocês se recordarem, quando a gente conversou sobre as faces cardíacas, né? A face external, que é a mais anterior, é formada basicamente pelo ventrículo direito. Ele possui a sua via de saída, que é por onde sai, né, o sangue venoso em direção à circulação pulmonar, próxima ao externo. Anatomicamente, a gente consegue diferenciar os 2 ventrículos, o direito e o esquerdo, por algumas características. Então, o ventrículo direito ele é mais fino, porque ele precisa ter uma força de contração menor para conseguir encaminhar o sangue em direção à circulação pulmonar. Ele é mais trabeculado, paredes finas, como eu falei, e ele possui uma estrutura que a gente chama de banda moderadora. A banda moderadora é um feixe muscular que liga a parte inferior do ventrículo direito até o músculo papilar anterior. Como a gente já comentou, ele vai receber o sangue proveniente do átrio direito e vai encaminhar esse sangue em direção à circulação pulmonar através da artéria pulmonar. E é no pulmão onde ocorre o que a gente denomina de hematose, que é justamente a conversão do sangue venoso em sangue arterial pela sua oxigenação. E por fim, nós vamos falar então do ventrículo esquerdo, que é a grande estrela do coração, né? Então, o ventrículo esquerdo, assim como o átrio esquerdo, é uma câmara também mais posterior, né? Localizada próxima ao estômago, e é o ventrículo esquerdo que forma o ápice do coração. Ele possui, diferentemente do ventrículo direito, uma parede mais espessa, devido à força de contração maior que ele precisa fazer para poder vencer a pressão da aorta e levar o sangue para a circulação sistêmica. As suas paredes são mais lisas e ele não possui o que a gente denomina de banda moderadora. Ele possui 2 sulcos interventriculares, o anterior e o posterior, que separam o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. Nessa foto, a gente consegue mais ou menos observar essas diferentes características, com relação à espessura da parede miocárdica, as trabeculações e a presença da banda moderadora. E nessas figuras a seguir, a gente consegue ver aonde se localizam, né, e por onde chegam e saem o sangue que são provenientes do coração. Então, em azul, nós temos as entradas das 2 veias cavas, a veia cava superior e a veia cava inferior. Em roxo, nós temos a saída do tronco da artéria pulmonar, que é a via de saída do ventrículo direito. Em rosa, nós temos a entrada das 4 veias pulmonares, que chegam com o sangue oxigenado do pulmão dentro do átrio esquerdo, e em vermelho nós temos a saída da aorta, que é a via de saída do ventrículo esquerdo e que vai levar o sangue oxigenado para a circulação sistêmica. Então, com relação ao conteúdo da aula, era isso que eu tinha para passar para vocês, e agora a gente vai aplicar isso um pouquinho e fazer uma revisão dos principais tópicos. Então, vamos lá. Em que porção do mediastino está localizado o coração e os grandes vasos? Letra A, mediastino superior. Letra B, mediastino inferior anterior. Letra C, mediastino inferior médio. Ou letra D, mediastino inferior posterior. Então, só para a gente recordar, o mediastino é aquele espaço, né,
da região subtorácica, que pode ser dividido em mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino inferior ainda é subdividido em região anterior, médio e posterior. E é no mediastino inferior médio que se localiza o coração e parte dos grandes vasos. Então, nessa questão, a afirmativa correta é a letra C. Vamos então à nossa segunda questão. O coração, como nós vimos, é composto de 4 faces: a face external, face diafragmática e as 2 faces pleurais, direita e esquerda. Qual é a principal estrutura que compõe a face external? Vocês conseguem recordar? Letra A, átrio direito. Letra B, átrio esquerdo. Letra C, ventrículo direito. Ou letra D, ventrículo esquerdo. Então, para a gente relembrar, a face external é a face mais anterior do coração e é formada basicamente pelo ventrículo direito, que nós conversamos que realmente é a estrutura mais anterior do coração. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra C. Agora, a nossa terceira questão, vamos falar um pouquinho sobre o tecido cardíaco. Então, o tecido cardíaco é formado por 3 camadas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, ou chamado de pericárdio. Eu quero ver se vocês se lembram qual é a sequência em que essas camadas se dispõem, da porção mais interna para a porção externa. Então, vamos às alternativas. Letra A, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Letra B, epicárdio, endocárdio e miocárdio. Letra C, miocárdio, endocárdio e epicárdio. Letra D, epicárdio, miocárdio e endocárdio. Então, para a gente recordar, a disposição correta da parte interna para a parte mais externa é, primeiro, o endocárdio, que é aquela camada mais interna que vai revestir a parede dos átrios, ventrículos e das válvulas. A porção mais central e mais espessa é o miocárdio, que é o grande responsável pela contração cardíaca. E mais externamente nós temos o epicárdio, também chamado de pericárdio, que é aquela camada fibrocerosa que reveste e que protege o coração. Então, aqui a resposta correta é a letra A. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as câmaras cardíacas. Vamos lá. O átrio, ele recebe o sangue proveniente do pulmão através de que estrutura? Aorta, letra A. Letra B, veias pulmonares. Letra C, tronco da artéria pulmonar. Ou letra D, veia cava superior. Então, o átrio esquerdo, ele recebe o sangue oxigenado proveniente do pulmão através das 4 veias pulmonares. Então, a resposta correta dessa alternativa é a letra B. Só para a gente recordar, a aorta é a grande artéria localizada no ventrículo esquerdo, que vai levar o sangue para a circulação sistêmica. O tronco da artéria pulmonar é a via de saída do ventrículo direito, que vai levar o sangue em direção ao pulmão. E a veia cava, tanto superior quanto inferior, desemboca no átrio direito, trazendo, o sangue venoso da circulação sistêmica. E agora temos mais uma questão. A banda moderadora, ele é um feixe muscular presente aonde? Letra A, átrio direito. Letra B, ventrículo direito. Letra C, átrio esquerdo. Ou letra D, ventrículo esquerdo. Então, vamos relembrar que eu comentei que existem algumas estruturas que nos permitem diferenciar os 2 ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Uma delas é a banda moderadora, que se encontra no ventrículo direito. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B. Então, ela é um feixe muscular que liga a parede inferior até o músculo papilar anterior do ventrículo direito, que associado a uma superfície mais trabeculada e paredes mais lisas, permitem a diferenciação anatômica entre os 2 ventrículos. Então, muito obrigada e até uma próxima aula!